Hoje é um dia especial para as devotas do Sagrado Coração de Jesus, porque é a primeira sexta-feira do mês de outubro. E toda a primeira sexta-feira do mês, dentro dessa devoção, nós somos chamadas a pensar o que é esta devoção e como que eu tenho vivido. O que é a devoção do Sagrado Coração de Jesus. O padre Jean Coasset, que fala sobre a devoção do Sagrado Coração, nesse livro que eu tomo como base aqui para vocês toda sexta-feira, ele nos orienta a sempre começar a meditação na quinta-feira, na adoração ao Santíssimo. E ele sugere algumas leituras que se faça no dia anterior, que é o capítulo 3 da prática da devoção, você reler esse capítulo, para que na primeira sexta-feira você já acorde com o seu coração mais contrito. Lembra, eu gosto de lembrar aqui qual que é a intenção desta devoção. Que a gente saiba verdadeiramente quem nós somos para conhecer quem verdadeiramente é Deus. Então a gente olha primeiro para nós de uma forma muito humilde, muito real, sem ilusões, sem aquilo que nós imaginamos a respeito de nós ou do que desejamos ser, mas aquilo que é realidade, que é verdade. Nós temos que buscar essa verdade. E essa verdade, muitas vezes, ela é difícil de nós vermos com os nossos olhos. Por isso a importância de uma meditação guiada. Isso ajuda muito. E você que é esposa, que está aqui no meu canal, buscando essa devoção, talvez você esteja a primeira vez nesse vídeo aqui. A intenção que eu trago é para que você, tendo o seu alicerce em Jesus, possa fazer toda a vontade dele dentro do seu casamento, porque o casamento é um projeto de Deus, o seu casamento é um caminho de santidade para você, para o seu marido, para a sua família. Então você precisa se estruturar nessa rocha firme que é Jesus, e tendo uma devoção, o caminho é mais certo. Por isso, a devoção do Sagrado Coração, todas as sextas-feiras. E nessa primeira sexta-feira, então é recomendado que você vá a uma missa, que você comungue, que você preferencialmente esteja em estado de graça, então se precisar se confesse, sem pecado grave, certo? E faça a sua meditação em cima disso que eu vou propor aqui no vídeo. Aqui eu vou trazer uma oração, mas principalmente eu quero meditar com você em cima do que hoje é a proposta do próprio Evangelho. Eu não vou ler aqui o Evangelho para você, que você vai ter o acesso facilmente. Mas a palavra que nós vamos trazer para essa meditação é a obediência. Porque a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho de hoje vão nos lembrar da importância da obediência a Deus. Toda vez que nós nos desviamos do caminho dele, nós estamos sendo contrários à vontade dele. E se a gente pensar em tudo o que o ser humano vive desde o início, foi devido a uma desobediência a Deus. É claro que quando a gente começa a entender, a estudar os grandes santos, São Gregório Magno, Papa da Igreja, fala sobre isso. Também os doutores da Igreja vão falar sobre isso, principalmente São Tomás de Aquino. Ele fala sobre a raiz do mal ser a soberba. Mas pensa o seguinte, da soberba vem todo o resto, ou seja, a tentação que nós enfrentamos, e a gente não pode jogar isso no passado, tá? Isso é importante numa devoção. Você não pode olhar para Adão e Eva que fizeram e o problema é deles. Isso passou de alguma forma, mas eu não fiz. Não, a gente tem que se colocar nesse papel de que nós temos que combater a soberba sempre. Então, quando Adão e Eva quiseram desviar-se desse caminho, foi porque eles desejaram ser como Deus, porém não do jeito que Deus queria, e sim do jeito deles. Então olha a desobediência. Então desobediência e soberba estão muito ligadas. Tá, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então ele queria nos dar tudo. Mas foi lá
o homem, a mulher, pela desobediência e quiseram fazer do jeito deles. Então, toda vez que nós vemos a desobediência durante a história da humanidade, retratado muito bem na Sagrada Escritura e até hoje nos nossos dias atuais, é quando a humanidade começa a se perder. Porque o único caminho, quem é? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, certo? Portanto, só existe um caminho, Jesus, que leva a Deus. Quando a gente escolhe um outro caminho, ou seja, a desobediência é isso, escolher outro caminho, nós estamos em qualquer outro caminho menos o de Deus. E é onde as coisas começam a dar errado, porque nós nos perdemos da vontade dele, da sabedoria dele, da inteligência, da verdade. Se ele é a verdade, nós nos perdemos dessa verdade. Por isso que a gente se ilude, por isso que a gente começa a ficar em dúvida o que é o certo, o que é errado. Nós não temos toda essa ciência. Por isso é importante mantermos no caminho de Jesus, que é o caminho da Santíssima Trindade. Com isso na sua mente, obediência, você vai meditar em cima do que é em você desobediência, hoje. Não no passado, não só Adão e Eva, mas hoje a gente continua fazendo. Porque se nós não trouxermos essa meditação para as nossas ações, isso não vai frutificar. Então, por exemplo, quando Jesus fala, e aqui ele traz uma meditação para a primeira sexta-feira do mês, alguns pontos que eu quero trazer para você, que vão girar em torno dos sentimentos do coração de Jesus Cristo ao pensar nos tormentos que havia de sofrer às mãos dos cruéis judeus. Se nós pensamos na crueldade dos judeus, primeiro, se a gente pensar desde o nascimento de Jesus, já no nascimento ele não teve lugar para ser acolhido. Peraí, se a gente falar assim, nossa, mas na história Jesus não foi acolhido, parece algo distante, eu tenho que trazer para agora. Quando é que eu não acolho Jesus? Até hoje eu continuo não acolhendo Jesus na minha casa. Quando, ao invés de me calar no momento de ira, no momento em que alguém está irado, não necessariamente eu, no momento que alguém está magoado, no momento que as coisas estão obscuras, que as coisas não estão claras, eu, ao invés de acolher Jesus, eu estou colocando Jesus para o lado de fora, como lá, junto com os animais. Não, aqui dentro não tem lugar, porque se Jesus é o príncipe da paz, se ele é amor, se ele é luz, e dentro da sua casa tem escuridão, tem trevas, tem confusão, tem guerra, interior e exterior. Então, Jesus não está ali. Então, nós estamos expulsando Jesus. Não, aqui não dá para ficar, aqui dentro não dá, fica lá fora. Entende como que isso fica muito real? Da mesma forma, quando nós colocamos Jesus como o ladrão, como o condenado, quando nós tiramos sarro de Jesus, Carol, eu não faço isso. Isso quem fez foram os judeus, eles que não aceitaram. Eu aceito Jesus na minha vida hoje. Nós temos que ir além. Será que nós aceitamos mesmo? Ou é só da boca para fora? Eu digo que eu aceito, mas eu ainda guardo muito mágoa no meu coração, muito rancor contra alguém. Eu maltrato alguém, eu humilho alguém no meu coração, eu quero a distância daquela pessoa, não consigo amá-la, não consigo dar o amor que ela precisa, não consigo viver esse reino de Deus que é o amor. Eu não consigo entender algumas coisas de Deus para minha vida e eu me revolto contra aquela situação. Isso tudo é crucificar a Deus. Não, Deus está errado. É culpa dele ter feito isso na minha vida. Eu estou condenando. Entende? Como que a gente tem que fazer esse tipo de meditação? Então, dentro dessa proposta, mais importante do que você só repetir orações. Orações são muito importantes porque nos fazem pensar. Se elas nos levarem a um ato de contrição, ou seja, meu Deus, eu não estou falando de alguém externo, não estou falando de alguém que condenou Jesus, eu estou falando de mim. Eu tenho que me colocar, isso é humildade. Humildade é, deixa eu me deparar com a verdade. A verdade é que eu sou dependente de Deus para tudo e não reconheço isso. A verdade é que tudo que eu tenho na minha vida de bênção é de Deus, ele já pagou a minha salvação com o sangue dele e eu não retribuo isso, pelo contrário, eu continuo humilhando esse Jesus. Eu faço isso quando eu faço as escolhas diferentes daquilo que ele me ensina.
quando eu sou apegada às coisas, quando eu quero fazer do meu jeito, e apego às coisas não é material somente, eu quero fazer do meu jeito, tem que ser assim, eu preciso disso. Nós temos muito para mudar quando a gente pensa assim. Então que a gente possa se deixar tocar por esse Jesus que me ilumina com uma verdade que é uma verdade feia, que é uma verdade que muitas vezes eu não aceito. Jesus me ajuda a aceitar essa verdade, porque eu preciso aceitar essa verdade para que o Senhor me salve. Eu preciso ver os meus erros, as minhas mazelas e misérias, porque se eu enxergar isso e reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode tudo, eu vou com muita humildade, como filho pródigo, voltar, pedir perdão porque eu não mereço e o Senhor vai me acolher. É preciso disso. É preciso esse ato de contrição, esse ato de humildade, de reconhecimento desta verdade. Então nós vamos fazer agora uma oração que tem aqui, que você provavelmente conhece, mas ela é um pouquinho diferente em algumas partes, tá? Alma de Cristo, santificai-me. Coração de Jesus Cristo, abrasai-me. Corpo de Jesus Cristo, salvai-me. Sangue de Jesus Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, fortalecei-me. Mãe de Jesus Cristo, rogai por mim. Ó bom Jesus, escutai-me. Escondei-me em vossas santas chagas. Não permitais que me separe de vós. Defendei-me da malícia do inimigo. Chamai-me à hora da morte, ordenando-me ir a vós, para que eu vos possa louvar com todos os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Que a gente possa se entregar a esse Jesus completamente, corpo, alma, divindade, para que Ele transforme em mim esse coração e me dê um coração manso e humilde como o dele. Sagrado coração de Jesus, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.